a escola dominical, né, nos pediu que dessemos, né, uma ênfase, um enfoque, né, no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus, a nossa Páscoa, né, que hoje comemoramos. A nossa Páscoa hoje é diferente, né, da Páscoa que os hebreus comemoravam, né? Porque eles comemoravam porque na saída do Egito, uma das pragas, né, que foi colocada para o Egito foi que morreria o primogênito de cada família. E cada família de hebreu que sacrificasse um cordeiro e com o sangue do cordeiro marcasse a porta, né, da sua casa, seria poupado. E isso aconteceu. Morreu o filho primogênito de cada casa lá do Egito, mas dos hebreus que estavam marcados com o sangue de um cordeiro sacrificado, o primogênito não morreu. Mas hoje a gente comemora uma Páscoa nova, né? Porque o Cordeiro perfeito hoje é Cristo. Porque ele morreu, se sacrificou, né? E o sangue dele foi derramado em nosso favor, sobre as nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. A Páscoa definitiva, né? Que a gente comemora hoje. O sangue do Senhor Jesus. E da Deus 24, que fala assim: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Que experiência rica, né, que eles tiveram ali naquele momento. E depois, nos momentos seguintes, né, quando Jesus reapareceu aos discípulos na estrada de Emaús, depois apareceu a todos os discípulos. Então, meus irmãos, essa é a Páscoa que nós comemoramos hoje, a ressurreição de Cristo, né? Alguns falam assim: hoje não tem Páscoa mais, porque a Páscoa era comemorada por causa do Egito, por causa terem sido poupados, né, os primogênitos. Não, a gente comemora a Páscoa hoje do Cordeiro perfeito, que foi sacrificado para marcar, não o umbral da porta, né, mas hoje para marcar o nosso coração, a nossa vida, e fazer toda a diferença, né, no nosso viver.
Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola dominical, pedindo a bênção de Deus, né, para nossa continuidade hoje. Jacimar, ora para a gente, por favor. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, como nós te somos gratos, ó Deus, por este domingo, o dia do Senhor e o dia, Senhor, também, em que comemoramos a Páscoa de Jesus Cristo. Te somos gratos, ó Deus, pelo Cordeiro vivo, imaculado, entregue, Senhor, em nosso lugar para o sacrifício. Te rendemos graças, ó Pai, porque o sacrifício de Jesus foi e continua sendo um sacrifício único, perfeito e completo. Porque em Ti, Senhor, nós encontramos a condição, Senhor, de seres que somos pecadores, mas justificados perante Ti pelo sacrifício que Teu Filho passou em nosso lugar. Ó Senhor, Te agradecemos muito por essa grande experiência, quando os nossos olhos espirituais viram a nossa alma, também, Senhor, compreendeu o que significa o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Te rendemos, ó Deus, graças porque a Tua mão nos alcançou, Tu nos resgatastes, e agora, Senhor, nós vivemos uma vida, ainda que imperfeita, mas procurando viver, ó Deus, uma vida santificada. Desejamos, Pai, que outras pessoas passem também por esta experiência, que descubram, Senhor, o significado do sacrifício de Jesus, se percebam, ó Deus, dentro deste propósito e se renda a Ti, ó Deus, como o único e suficiente Salvador. Neste momento, ó Pai, em que enfrentamos uma crise tão severa na humanidade, a crise, Senhor, da saúde, essa pandemia que tem acometido a todos os povos, desejamos, ó Deus, que sirva para o nosso crescimento, o que está acontecendo no mundo. Ó Deus, que cada um, ó Deus, reflita e entenda, Senhor, que a Tua mão está pesando sobre a humanidade. A Tua mão, Senhor, pesa e deseja, ó Deus, sabemos da Tua vontade de atrair todos para Ti. Que haja contrição, que haja arrependimento. E que em nós, ó Deus, que já fomos alcançados também, haja um espírito de contrição e de santificação, reconhecendo os nossos pecados e desejosos, ó Deus, de não cometê-los mais, de termos uma vida santa, uma vida pura diante de Ti. Agora prepara-nos, ó Deus, para ouvir a explanação da Tua palavra. Sabemos que ela vem de Ti, foi preparada pelo Espírito Santo ao Teu servo, que possamos apreender, ó Deus, o melhor de tudo que será apresentado, e sabemos que tudo será muito bom. É o que nós desejamos e Te agradecemos com alegria, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deixa eu abrir a apresentação.
Ô, Rafael, para ficar só a tela principal, o que eu faço? É mesmo. Tá F5, que é apresentação. F5? Ok aí? Ok. Muito bem. Pois então, meus irmãos, nós começamos, né, no domingo passado, falando sobre as orações do Novo Testamento, e vamos dar continuidade hoje. No domingo passado, nós iniciamos falando, né, sobre os cânticos de a oração de Zacarias, o cântico de Maria, o cântico de Simeão, né, que são verdadeiras orações, né, como a Jacimar falou na aula dela. O cântico de Maria, né, parece que observou, né, mesmo modelo, né, do cântico de Ana, quando Ana orava, né, e aí ela, lá em 1 Samuel, fala assim, então Ana orou assim, né? Então a gente observa esses cânticos como verdadeira oração, e a gente destacou, né, a alegria de Simeão em ver cumprir, né, a profecia do Messias chegando, porque Simeão não morreria, né, antes de ver aquele momento acontecer. E quando Jesus é apresentado no templo, então Simeão pega Jesus no braço e faz uma oração, né, tão especial, tão maravilhosa. Depois nós falamos, né, sobre a oração do Pai Nosso, tentando destacar, né, os princípios, né, da oração do Pai Nosso, e eu quis deixar claro que é um despertamento, viu, gente? Todos nós devemos buscar conhecer mais sobre a oração do Pai Nosso. Ela tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar, para que a gente aprenda, né, a orar como Jesus nos ensinou, nos mostrou que deveríamos orar. E aí nós vimos que Jesus orou na primeira ceia, e hoje vamos dar continuidade com a oração sacerdotal. Deixa eu chegar lá. A oração sacerdotal é considerada a mais bela declaração de amor, né, pelo povo de Deus, né? Porque foi Jesus mesmo que fez essa declaração, né? Depois dele pregar aos discípulos e estar, né, aproximando a hora dele se entregar em sacrifício, Jesus ora lá, conforme está em João 17, 1-26. Vamos ler aí, algumas pessoas leem, cada um lê 3 versículos, rapidamente a gente chega aí no texto. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti.
Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Muito bem, né, gente? Eu destaco aí do texto, né, algumas coisas. Quando Jesus fala, né, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, né? Porque Jesus sabia, né, que estava cumprindo a missão que o Pai havia confiado a ele, né? E se Jesus fosse glorificado, o Pai também, né, seria glorificado nessa missão cumprida, né? E quando ele destaca, né, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, na nossa vida eterna, né, o mais precioso que nós vamos experimentar vai ser conhecer o Pai de verdade, né, conhecer proximamente, conhecer na intimidade, o que a gente busca hoje através da oração, né, um pouco de relacionamento, um pouco de intimidade com Deus, nós vamos experimentar plenamente, né, na vida eterna. E ele fala assim, agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus já havia, né, participado
de tudo, né, ao lado do Pai, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, da mulher, da natureza. Então, Jesus participava daquela glória do Pai, né, de todo aquele plano, né, do Pai com relação ao homem. Depois ele destaca assim, né, que ele deu as palavras do Pai aos seus discípulos. E porque ele deu as palavras do Pai, os seus discípulos receberam e, tendo recebido, verdadeiramente entenderam que Jesus era enviado do Pai. Então, as palavras de Jesus, elas nos convencem, né, com a palavra verdadeira do nosso Deus. Tanto foi assim com os discípulos, como acontece com cada um de nós, né? A gente vê que as palavras que chegam ao nosso coração são palavras de verdade e palavras que vêm para transformar o nosso viver, né? Uma vida nova, regenerados, né? E depois Jesus fala assim, para guardar, né? O Pai guardar aqueles que ele treinou, né? Naquele período que estava acabando. E ele fala assim, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um como nós. Então, além, né, de serem guardados, o Pai, Jesus pede ao Pai, né, que conservasse cada um deles para que eles tivessem uma unidade com Deus, né? Fossem um só, como Jesus era um só com Deus, né? Uma só fé, um só amor, né? Que eles vivessem dessa maneira, né? E depois ele fala, o mundo os odiou. Por que o mundo odiava os discípulos, né? Porque eles não eram daquele mundo. Ele fala assim, assim como eu não sou do mundo, nós também, né, que temos uma experiência, que fomos eleitos, e que temos uma experiência com o nosso Deus, nós também não somos deste mundo. Nós estamos aqui neste mundo, né? Então, o nosso amor por este lugar, por esta situação, a gente tem que pensar bem nisso, para a gente dosar isso, para que a gente seja instrumentos nas mãos de Deus, e que não vivamos, né, ligados a este mundo, ligados às coisas deste mundo. Mas Jesus fala assim também, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né, que os livres do maligno. Santifica-os na verdade. Aí vem, né, aquela primeira frase da oração, né, do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, né? Então Jesus pede, né? Santifica, né, os discípulos na verdade, separe os discípulos para a verdade, para eles viverem essa verdade, né? Todos, né, somos discípulos de Jesus. E rogo não somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, né, Jesus já estava orando por aqueles que nem o conheciam ainda, por cada um de nós, né, que depois veio a conhecer essa verdade. Jesus orou por mim, orou por você, orou por cada um de nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Olha que maravilha, né? Esse final da oração de Jesus, né? Que o amor de Deus esteja em cada um de nós, né? E o Senhor Jesus esteja em cada um de nós, né? Jesus ora pelo que ele ainda tinha que fazer, que era dar-se em sacrifício, né? Em favor dos seus discípulos. Ora para que eles fossem guardados e santificados na verdade. E por último, ora pela unidade da igreja. Ou seja,
daqueles que receberiam a fé salvadora, né? Tudo, meus irmãos, para a glória do Pai. Apenas se perderia um, que seria aquele que trairia Jesus, né? Para que se cumprisse a Escritura. Jesus ora como único mediador entre Deus e os homens. Jesus ora nessa oração aí como sacerdote perfeito. Jesus ora como o Cordeiro perfeito, aquele que se oferece a si mesmo como sacrifício. Jesus também ora aí, fazendo o papel de intercessor pelo seu povo, né? Jesus ora pelos seus ali, né, naquele momento. Então, ele intercedendo a Deus em nosso favor. Jesus declara que estava cumprindo a missão que o Pai lhe confiou, para o que ele tinha toda a autoridade, né? Para a missão que ele estava autorizado. Jesus realça que estava apresentando o Pai e a sua palavra aos seus escolhidos, a ele confiados, os quais também reconheceram, então, que Jesus era o enviado do Pai. Jesus pede, finalmente, né, para que o amor do Pai pelo Filho também seja desfrutado pelos seus escolhidos. Né? Então, nós devemos ler, reler esta oração, né, de Jesus em nosso favor, para sabermos, né, o que Jesus queria para cada um de nós. O que Jesus pedia ao Pai, que o Pai provesse na nossa vida, para que a gente experimentasse, né, da melhor maneira, para que nós experimentássemos, né, da melhor maneira aquilo que ele tinha para nós, né? Muito bem. Se alguém quiser completar alguma coisa aí sobre a oração sacerdotal, tá? Fique à vontade. Vamos continuar, então. Jesus também orou no Getsêmani, intensamente, sabe? Quando estava chegando a hora dele ser preso, conforme esse texto aí, ó, de Lucas 22, 40, 44. Lê pra gente aí, Rafael. Vocês estão me ouvindo? Escolhido. Oi, sim. Ah, ok. Vamos lá. Sim. Teve um delay aqui, porque a internet está um pouquinho, mas vamos lá. Chegando ao escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos. Orava, dizendo... Só um minutinho que o pessoal está fazendo efeito de Páscoa aqui em casa. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Lucas 22, 40 a 44. Esse foi um momento, né, de agonia, né, do Senhor Jesus ali no Getsêmani. Jesus ora, né, naquela oportunidade, submetendo-se, né, à vontade do Pai. E Jesus, em vez de se esconder, fugir ou desobedecer, mesmo sabendo que seus inimigos, né, já estavam quase chegando, né, para prendê-lo, ele se dispõe, né, a cumprir a vontade do Pai. Jesus estava, né, aí fala aí, né, que há um tiro de pedra dos discípulos,
Um tiro de pedra dizem que é de 20 a 30 metros de distância dos discípulos. Mas Jesus, em vez de se afastar, em vez de fugir, né, da missão, ele se submete à vontade do Pai. Em vez dele buscar armas carnais para se defender, né, Jesus dobrou os joelhos. É isso que quer nos ensinar, né? No momento difícil, né, que a gente está vivendo hoje, né, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é dobrar os joelhos também, sabe? Aplicando na nossa vida hoje, nas dificuldades que vários irmãos nossos estão enfrentando. A gente precisa dobrar o joelho. A oração, né, meus irmãos, é muito importante. E Jesus, naquele momento, ele se recolheu, né, para orar ao Pai, se submeter à vontade do Pai e se entregar e pedir a bênção do Pai sobre aquele momento, né? E o texto destaca, né, que a agonia foi tão grande, né, que o suor de Jesus escorria, né, e pingava como gotas de sangue. Mas ele tinha ali, né, a companhia de um anjo, né, para o confortar. Tão difícil foi aquele momento para Jesus. Ele precisou da assistência de um anjo que o confortava. Muito bem. Mas o texto fala, né, que ele orava intensamente. Intensamente. É o que a gente deve aprender. Jesus também, meus irmãos, orou na cruz, quando estava sendo crucificado. Naquele momento, né, Jesus poderia eliminar completamente aqueles algozes dele ali, que judiavam dele, que batiam nele. Mas Jesus não fez isso, né? Em vez dele tomar qualquer providência em sua própria defesa, ele preferiu diminuir a culpa, né, daqueles que estavam fazendo aquilo com ele. E ele ora, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que reação, né, meus irmãos? Que exemplo bonito para nós, né? Muitas vezes nós agimos completamente diferente, né? Quando somos afrontados, às vezes, por mínimas coisas. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso com essa oração. Pai, perdoa-lhes. Nós, às vezes, né, não somos valentões, cheios de razão, né? Ou então, eu não levo desaforo para casa, respondo imediatamente. Mas não, Jesus nos dá um exemplo de amor, nos dá um exemplo de perdão para cada um de nós com essa reação, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muito bem. Jesus ainda orou após a sua ressurreição, quando aproximou-se de 2 discípulos no caminho de Emaús. E nesse caminho, né, quando estava já tarde, né, eles convidam a Jesus para entrar. Vamos entrar, já é tarde. O dia declina, né? A palavra fala assim no versículo aí. Vamos ler aí em Lucas 24, 29 a 31. Destacando que os discípulos não tinham reconhecido Jesus, né? Aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus, não haviam ainda reconhecido Jesus. Mas falaram com ele, vamos entrar conosco, né? Lê aí pra gente, Wesley, por favor. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
É muito bonito, né? Muito bonita essa passagem, né? Esse relato aí desse encontro de Jesus com os discípulos. Eles vinham conversando e o coração deles ardia enquanto caminhavam e Jesus falando, né, sobre os fatos que haviam acontecido. E eles nada, né? Não tinham ainda visto que era Jesus que estava com eles. Mas neste momento aí, quando Jesus tomou o pão e orou, né, abençoando aquele momento de refeição, né, nessa hora, então, na mesma hora, os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Mas Jesus saiu da presença deles. Mais uma oração de Jesus, né, gente, marcante para nós. Quantos exemplos, né, de Jesus que a gente pode aproveitar, né? Nesses relatos todos aí, observamos que em 3 momentos Jesus preferiu o refúgio da oração. A gente destaca, primeiramente, lá em Cafarnaum, né, quando a multidão já estava procurando Jesus apenas por seus milagres. Então a gente vê aí, olha, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus falou assim, está na hora de eu me refugiar para orar separado, porque esses que estão me buscando, estão buscando apenas os milagres. Em outro momento, né, depois da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão queria fazê-lo rei. Lá em João 6,15 fala assim, ó, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. E Jesus se retirava para orar ao Pai. Então, a gente tem que aprender com essa disposição da gente se retirar com alguma frequência, né? Para a gente orar ao nosso Pai. Em outro momento, lá no Getsemane, antes, como a gente relatou agora, né? Antes da sua prisão, tortura e crucificação. Da mesma forma, Jesus se retirou para aquele lugar, né? Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, né? Então, outro momento, né, que Jesus se retira para orar. Então, que a gente aproveite, né, esse exemplo de Jesus, para que a gente possa também ter os nossos momentos. A gente vê que a oração fazia parte da vida de Jesus. Hoje, conforme Hebreus 7:25, a gente lê, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus hoje intercede, né, por cada um de nós, como ele fez também lá na oração sacerdotal. Aqui, ó, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Isso é em Romanos 8:34. Então, Jesus está ao lado de Deus, ao lado do Pai, intercedendo por nós. E em 1 João 2:1, fala assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus atua, né, como nosso advogado, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 1. Mas Jesus, meus irmãos, é importante falar isso, quando ele
age como nosso advogado, ele não vai me defender perante o Pai e falar para o Pai: não, o Erdman, ele se esforça para ser uma pessoa boa, o Erdman se esforça para não fazer isso, não fazer aquilo. O Erdman é uma pessoa que me conheceu e hoje ele consegue, né, se afastar do pecado. Não, não. Ele é advogado de uma outra maneira, porque ele vai falar com o Pai assim: Pai, eu derramei já o meu sangue pelo Erdman. Eu já perdoei pelas faltas do Erdman. Então, ele é nosso advogado nesse sentido de falar ao Pai que já pagou o preço da nossa culpa. A nossa culpa é real. Somos pecadores. Mas o preço do nosso pecado já foi pago pelo Senhor Jesus. Então, fomos justificados, né? Mesmo sendo falhos, fomos justificados pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, meus irmãos, são várias, estamos vendo aí as experiências da oração de Jesus, né? Se quisermos aprender a orar com Jesus, precisamos compreender quão digno de glória é aquele a quem dirigimos nossa oração. Jesus conhecia o Pai, né? E a gente também deve buscar conhecer o Pai e ter um relacionamento de reverência, honrando, né, e glorificando aquele a quem dirigimos a nossa oração. Se quisermos discernir o valor da oração, temos que compreender que o relacionamento com o Pai é muito melhor do que as bênçãos propriamente. A comunhão com o Pai, né, é muito melhor do que as dádivas que Ele tem para nós. E Jesus se deleitava nisso, né, em se relacionar com o Pai. E que a gente também busque essa oportunidade, né, de termos momentos de relacionamento íntimo com o Pai, para a glória do Pai, para a honra do Pai e para desfrutarmos, nos deleitarmos também, como Jesus se deleitava. A gente sabe, né, que as igrejas da Coreia do Sul reúnem milhares de pessoas nas reuniões de oração na madrugada, meus irmãos. Na madrugada. E nós, né, como que a gente tem agido? Será que a gente tem, de fato, separado momentos, né, para orarmos em reuniões de oração, coletivamente? A mudança deve começar comigo e deve começar com você também, né? Nós já falamos, né? Onde os joelhos não se dobram, os púlpitos ficam desprovidos de poder. Lutero dizia que sermão sem unção, né, endurece o coração. Então, sermão sem oração prévia, sem a busca, né, da ação do Espírito Santo, em vez de amolecer, endurece o coração. A intimidade com Deus, meus irmãos, é mais importante do que o sucesso no ministério. Os pecadores costumam ser fascinados, né, por multidões, por grandes plateias, quando eles deveriam ser fascinados pela oração, pela intimidade com Deus, e em seguida, né, então se disporem, né, a serem usados para pregarem a palavra de Deus com unção. Então a gente precisa orar com Jesus. Jesus se recolhia para orar, para se fortalecer com o Pai em oração, para se deleitar em Deus e para realizar a obra do Pai. Que a gente busque o mesmo exemplo, né, de Jesus para nossas vidas, né? Depois das orações de Jesus, eu ainda queria destacar algumas do Novo Testamento aí. A gente tem lá em Lucas 18,
de 9 a 14, uma parábola, né, que fala da oração do publicano e do fariseu. Então, como o nosso assunto é oração, eu queria destacar também essa parábola do Novo Testamento. Lê para a gente aí. Cristiane, lê aí para a gente esse versículo. Esse texto. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pois é, meus irmãos, olha, 2 posturas, né, completamente diferentes, né? O publicano era o coletor de impostos. Ele era uma pessoa, assim, rejeitada, né, pela população. E o outro era o fariseu, aquele que cuidava da lei, né, da palavra que eles tinham, né, do Velho Testamento, que eles liam na sinagoga, que procuravam, né, cumprir a lei. Mas a postura do publicano é completamente diferente, né, da postura do fariseu, né? E evidencia, né, que o publicano apresentou-se com humildade, com sinceridade de coração, reconhecendo a sua necessidade do perdão de Deus. Enquanto o fariseu mostra toda a sua autossuficiência e a vontade, né, de ser apreciado por aqueles que o ouviam. Ele não precisava de Deus, do perdão de Deus, ele precisava era de aparecer, de se mostrar, né, como alguém diferente, especial. Bem, 2 posturas que nos ensinam muito, né? Em resumo, um precisava de Deus, o outro não precisava, não. Achava, né? Oi, Edmar, posso fazer um adendo? Já era. Aqui, a palavra de Deus, lá no Salmo 51, quando Davi estava na confissão daqueles pecados tremendos para Deus, lá faz uma declaração desse ponto que falou aí agora, que é a questão do cantamento que o ano revelava. Só dando um toque à nossa cultura, assim, para o cobrador de impostos, assim, mas por que havia de errado? Primeiro é que eles eram judeus, o imposto era para o imposto. Né? Então, ele estava jogando contra o patrimônio, vamos dizer assim. Né? Então, por isso, e além disso, o seguinte, o que havia era que esses publicanos, eles como que compravam os impostos do romano e eles cobravam e ficavam com ele. Então, com isso, o que acontecia frequentemente? É que eles cobravam tanto que dava na cabeça dele, o Império Romano não estava nem aí para quanto que ele estava cobrando, o que importa é o que chegava lá. Então, geralmente, a palavra publicano já inclui não apenas um paira, né, um traidor da sociedade que está cobrando impostos que está mandando para o Império, mas quase que vinha embutido nisso a ladroagem, né? E assim é que Zaqueu, vocês se lembram que Zaqueu, quando falou do quebrantamento dele, ele falou assim, se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituo
de lembrar disso. Então, esse indivíduo era da pior espécie para o judeu, né? Mas Davi, então, diz lá assim, a um coração quebrantado e compungido não desprezarás. Então, mesmo sendo essa pessoa que tinha tanto fracasso na vida, que se a pessoa for humildemente diante de Deus, e assim a mesma coisa a gente pode falar como nação, né? Tem corrupção, tem roubo, tem não sei o quê, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então, o maior perigo que nós enfrentamos é de arrogância. Ah, Deus é brasileiro, a nossa nação é não sei o quê. Nós precisamos de ter o coração compungido. Nós precisamos estar contrito e reconhecer, né, que nós somos pecadores. Isso como nação, mas é claro que isso é como indivíduo. O que nos faria ser aceito, o que nos fará ser aceito diante de Deus, é reconhecer os nossos fracassos, né? Ficar tristes por fracassarmos quando estamos fracassando numa hora em que Jesus está lá intercedendo por nós. Ficar tristes, e não apenas ficar tristes, né? Confessar, né, os nossos pecados, e o arrependimento completo, ele inclui o abandono do pecado e a volta para Deus. Não para no choro, no reconhecimento, né? Abandona-se o pecado e volta-se para Deus. Muitas vezes, o arrependimento incompleto, a pessoa assim, se apresenta aparentemente contrita a Deus, diante de Deus, mas depois o que ela faz? Ela abandona a Deus, ela sai da presença de Deus e volta para o pecado, quando deve-se abandonar o pecado e voltar para Deus. A um coração compungido e contrito não desprezarás. É isso que Deus quer de nós, que a gente reconheça que a gente não é coisa que se elogie. Nós não devemos também ficar achando que porque nós fracassamos, porque nós não somos aquilo que Deus quer, isso não é um impedimento, né, diante de Deus, porque o que Ele quer é que nós reconheçamos que nós não merecemos nada, mas pela graça dEle nos chega o perdão quando nós estivermos assim, com essa atitude humilde, né, de reconhecer que temos dele, né? Então, essas duas coisinhas vou colocar, e desculpa a extensão do que eu falei. Foi ótimo, muito bom, viu, Jaeda? A gente quer ouvir, né, essas contribuições, porque enriquece a nossa lição, né? Muito bom, muito obrigado. Eu queria destacar ainda que algumas vezes nós nos enganamos, né? Às vezes a gente não esbraveja, né, como um fariseu, mas por estar tudo bem conosco, a gente acaba, às vezes, agindo, né, da mesma maneira, né? Porque está tudo bem, aí de uma forma mais velada, a gente vive fora da dependência de Deus. Porque está tudo bem, as coisas estão indo bem, e a gente não busca a Deus, e a gente acha, né, que não precisa de Deus, né, como aquele fariseu vivia. Então, a gente deve também tomar cuidado, né, com isso. O fato da gente, às vezes, não esbravejar, não quer dizer que não estejamos agindo, né, como aquele fariseu agia, né, sem humildade, como já Éder falou aí, né, sem um coração contrito. Mas a gente deve sempre, né, ter consciência da nossa pobreza de espírito, da nossa dependência de Deus e buscar a Deus de uma maneira séria, né? Vamos para frente. Outra oração do Novo Testamento que a gente gostaria, né, de destacar foi feita pelos apóstolos, pedindo intrepidez para cumprir a missão, né, que Jesus tinha confiado a eles. E ela está em Atos 4, 23 a 31.
Lê para a gente aí alguém, por favor. Você pôs o texto? Pôs. Atos 4, 23 e 31? Pode ler? E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai, Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor